Oi, pessoal. Estou aqui novamente, né, para que a gente possa então finalizar, né, a aula referente ao roteiro dessa semana, né, dessas semanas que nós vem aí estudar os pronomes, né? Então, aqui, pessoal, estou falando de colocação pronominal, que é um complemento dos pronomes oblíquos, que eu acabei de explicar para vocês no vídeo anterior. Mas colocação pronominal, o que vem a ser isso? Colocação pronominal, pessoal, é a forma como que eu emprego, a forma como que eu coloco dentro de uma frase meus pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo que pode, né, vir antes ou depois dele, né, ao verbo que está contido dentro daquela frase, certo? E eles podem, né, vir antes, eles podem vir no meio ou depois do verbo, certo? A gente vai estudar aqui na colocação pronominal esses três casos. Quando que ele vem antes de um verbo, né? Quando nesse caso acontece dele vir antes de um verbo, nós temos a próclise. Lá no caderninho, na apostila Aprender Sempre de vocês, está explicando direitinho. Ó, ela não te viu. Onde que é o verbo aqui, gente? O verbo está na ação, né? A ação de ver. Ela não te viu. Então, antes dela eu tenho um pronome oblíquo átono, né? Ela não te, né? Referente à segunda pessoa. Eu estou falando para você que ela não te viu. Mas, professor, quando que eu vou usar nesse caso? Usa-se, gente, quando eu tenho palavras no sentido negativo, quando não aparece o nada, ninguém, alguma coisa que é negativa, que não é daquela forma que eu esperava. Olha outros exemplos que eu coloquei. Nada, olha que palavra negativa, lhe posso fazer. Ninguém me procurou. Ninguém, ó, negativo, resultado negativo sobre as atividades, por exemplo. Não se aproxime do cão. Então a próclise, que é o pronome que vem antes do verbo, pronome oblíquo, que vem antes do verbo, ela é usada, gente, quando nós temos na frase um sentido negativo, uma negação, tá? E quando ela vem no meio do verbo? Nesse caso, nós temos a mesóclise. Mesóclise, ó, me, de meio, certo? Dir-lhe-emos, ou seja, diremos a ele ou a ela a verdade, né? Só que nesse caso, para ficar correto, ele tem que vir no meio do verbo. Por quê? Eu estou indicando uma ação futura imediata. É a mesma coisa que eu fosse falar, vou contar imediatamente para ele a verdade. Vou contar a verdade para ele agora, né? Ou, no caso, nós temos do futuro do presente, que é o futuro imediato, uma ação imediata. Então, nesse caso, né, o pronome oblíquo átono, ele vem no meio do verbo. Dir-lhe-emos a verdade, em caso de ação futura, né, imediato, uma coisa que eu vou contar agora para ele ou para ela, né? E depois do verbo nós temos a ênclise, né? Dê-me esse lápis. Dê, que é o verbo dar, ação de dar, né? O lápis para mim. Dê-me esse lápis. Empresta-lhe, ou seja, empresta para ele seu caderno. Quando que eu uso a ênclise? Quando eu tenho esses verbos de, empresta, em sentido imperativo, em modo imperativo, ou seja, quando eu estou dando uma ordem ou fazendo um pedido, tá, gente? Então, esse é o segredo da colocação pronominal, que são esses três casos que a gente viu, antes, no meio e depois do verbo, tá? Vocês leiam o material de vocês com calma, certo? Façam todos os exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tenham uma excelente semana.